Vamos lá, então? Fala, pessoal, tudo certo? Estamos de volta aí com a nossa segunda aula sobre regeneração e justificação. Dois conceitos aí importantes que, hora por outra, a gente tá falando, está frisando, está lendo sobre eles, né, cantando, e é interessante a gente saber ele aí, a importância desses termos, né, na caminhada cristã. Para entender regeneração e justificação, é interessante a gente entender uma outra palavra também, chamada de graça, né? Salvação pela graça. Então, vamos lá? Deixa eu jogar aqui a nossa tela, para você já ir acompanhando aí com a gente. Beleza? Então, vamos junto nessa aí. E deixa eu já dizer uma coisa para vocês aí, né? Deixa eu botar bem no canto. Para vocês entenderem isso aqui, eu já convido vocês a dar uma pausa no vídeo aí e dar uma lida em Efésios. Só sigo aqui. Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10. 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10, vai começar dizendo que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, né? Vai falar aí sobre esse processo de conversão que houve na nossa vida. E aí, é interessante quando ele vai falar que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A ideia de graça, né, o conceito de graça, que a gente também canta e lê e fala hora por outra, é o conceito de... Deixa eu até escrever aqui para vocês. Graça é favor imerecido. Se eu escrever errado, não sei se é certo. Não é aquele conceito de que você não merecia, mas Deus te concedeu pela graça, né? É mais ou menos a ideia de graça, mas não foi de graça, né? Teve um preço. Certo? Então, a salvação foi nos dada pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. O texto lá vai falar sobre isso. Então, dá uma pausa nesse vídeo, confere esse texto aí na íntegra, para depois a gente voltar. Essa ideia de graça, né, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, foi, por exemplo, um grande divisor de águas entre a igreja católica e as outras igrejas, né, que surgiram depois, as igrejas evangélicas. Por quê? Porque a gente, lendo a Bíblia, a gente encontra várias vezes pessoas sendo salvas pela graça em Cristo Jesus, né, pela fé apenas, né, a fé e a graça. E isso é um racha, um divisor contra tudo que a igreja católica vinha pregando, né? As indulgências, a penitência, né, a oração pelos mortos, né? Alguém morreu, então bora orar que é para sair do purgatório, bora acender uma vela. A gente entende que essas coisas, né, as nossas atitudes, as nossas ações, elas não têm eficiência, né, não produzem nenhum efeito quando o assunto é salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Beleza? Então, ler esse texto é muito bem explicado aí, e aí dá uma pausa, volta para a gente estudar aí sobre regeneração e justificação, porque esses três termos se complementam. Beleza? Vamos lá, então. Pensar aí em regeneração, eu vou dividir aqui, vou deixar isso aqui... Cadê o negócio colocado aqui? Vou deixar aqui no cantinho, marcadinho aqui, para você ir anotando aí e verificando isso. Enquanto isso, a gente vai estudando aqui sobre esses dois termos, né? Vamos lá primeiro, então, falar de regeneração. Vamos mudar essa cor aqui. Regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o conceito nítido e claro de gerar de novo. Beleza? Então, é muito claro, é muito fácil de lembrar disso, né? A gente lembra aí dos desenhos, dos filmes que a gente vê quando o herói se machuca lá, né? E a pele dele se regenera, as feridas se curam, né, e tal. Então, é o conceito, a ideia de gerar novamente, né? Fazer gerar algo que, de novo, né? Fazer nascer de novo alguma coisa. E nascer de novo é um outro conceito que a gente está acostumado a ver aí na Bíblia, né? Nascer de novo.
Ah, falando de nascer de novo, não tem como a gente não lembrar de João, texto bíblico, né? João 3, os versos de 1 a 15. Em João 3, de 1 a 15, a gente tem a história de um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, né? Um cara muito inteligente da época lá. E aí ele foi ter com Jesus de noite. Eu vou ler só um trechinho aí, mas é interessante que vocês leiam todo o texto na íntegra, né? Dá uma pausa no vídeo de novo, vai lá em João 3, lê todo o capítulo, se for o caso. Mas, por exemplo, João 3, o verso 6, lá no meio do texto, Jesus discutindo com ele, diz, olha, é necessário nascer de novo. O verso 6 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eles chegam a esse ponto aqui porque Jesus havia falado para ele, né, sobre a necessidade de nascer de novo, e ele se questiona, né? Ele, oh, gente, como é que eu, né, um homem adulto, um homem velho, vou nascer de novo, né? Por acaso eu vou voltar ao ventre de minha mãe? E aí Jesus dá essa explicação para ele, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Então, regeneração tem essa ideia de um novo nascimento, né? Gerar de novo uma nova vida, novas expectativas, um novo projeto, um novo começo aí. Um outro texto que vai clarear muito a nossa mente quanto a isso é segundo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios ali, quando ele fala sobre o ser nova criatura. Eu vou deixar aqui a referência para vocês buscarem também, né? Pega esse texto aqui, marca na sua Bíblia, risca, não esquece dele, porque ele é um pilar fundamental aí na construção da nossa doutrina. Beleza? Então, segundo aos Coríntios 5,17, Paulo vai dizer o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Beleza? Então, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Ou seja, as suas ações, os seus pecados, tudo isso foi apagado e a gente está falando agora de uma nova perspectiva, de uma nova realidade, onde você é nova criatura, né? Você vai aprender coisas novas, você vai viver em novidade de vida, você vive agora com um outro objetivo, né? Você lembra lá do plano de salvação? Nós agora, né, vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para aqueles que por nós morreu. Então, a gente vive agora uma nova vida para Cristo, não mais para mim, não mais para minhas carnes, não mais para o meu prazer, né, o prazer da carne, mas para Cristo que morreu por mim. Então eu vivo agora em nome de Cristo Jesus, uma nova vida que Ele me deu, beleza? Então o conceito de regeneração é esse conceito de alguém que nasceu de novo, foi gerado de novo, né? Não existe o crente que não foi regenerado, né? O crente que não nasceu de novo, ele não mudou, não existe um antes e depois, né? O crente, ele aceitou Jesus, entre aspas, né? Disse que aceitou, mas ele não mudou de vida, ele não mudou de costume, ele continua fazendo as coisas erradas, ele não se arrepende. Pois é, esse cara aí, a gente tem dificuldade de perceber Jesus Cristo na vida dele, né? Porque quem encontra Jesus passa por esse processo, né, de nascer de novo. É necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse ali para Nicodemos. Beleza? Então, tranquilo. Na verdade, essa aula é mais tranquila, né? A primeira aula realmente foi a que demorou mais. Então, esclarecido aí o conceito de regeneração, vamos pensar aí juntos aí no que seria o conceito de... Cadê o conceito? Justificação. Cara, justificação, para mim, é um dos conceitos mais bonitos aí da teologia, né? É uma palavra muito, né, carregada de significado, muito importante e que representa muita coisa aí para nós. Na verdade, trata-se de uma linguagem de mercado, linguagem de mercadores, né? Linguagem do comércio, quando naquele tempo as pessoas usavam a balança, né? Boa parte das negociações era feita em balanças,
ciclos de ouro, né, que eram moedas, né, pesadas ali, ciclos de prata. Então, muita coisa acontecia com uma balança, tanto que em algumas passagens bíblicas, né, a Bíblia questiona, né, balanças adulteradas, né, balanças enganadoras, porque naquela época era o meio do pessoal, né, fazer muitas transações, muitas negociações, e o pessoal roubava muito também com a balança. Né? Mas vamos lá. Então, quando a gente falar em justificação, eu vou tentar desenhar aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá? Vamos pensar aqui numa balança. Deixa eu tentar desenhar aqui uma balança, né? Vamos pensar naquelas balanças de antigamente, né? Não pense nessas balanças de hoje, porque essa de hoje, obviamente, não existia. Mas pense naquela época que tinha aquelas balanças de contrapeso, obviamente. E aí, a... Assim fica melhor de entender, né? Então, beleza. Imagine aqui essa balança, né? Onde se colocava um peso aqui e aqui se colocava um produto ou moedas, enfim. Né? Botava um pezinho aqui de 1 quilo e aí tentava-se chegar a 1 quilo ali com produto aqui, né? Ou com moedas, enfim. Qual é o grande problema? É porque para pensar na realidade da vida espiritual, a nossa balança ela está injusta, né? Ela não está justa, ela não está justificada, ela está com déficit. Existe um peso muito grande aqui desse lado que é os nossos pecados e aqui, digamos, seria as coisas boas que a gente faz, né? Só que quando a gente faz alguma coisa ruim, acaba com tudo de bom que a gente construiu, né? Todas as coisas boas, todas as, né? Ah, eu fui um bom filho, eu fui educado, mas quando você falha, quando você infringe a lei, né, você volta a estaca zero, né? Lembra do texto que a gente leu ainda agora? Ainda agora não, na última aula, né? Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então, não tem o que fazer, né? A nossa balança ela estava injusta diante de Deus, né? Havia um peso enorme aqui, que era o peso dos nossos pecados, e quando a gente olhava para as coisas boas, não havia coisas boas para compensar todos os nossos erros, né? Então, o que aconteceu? Nós somos justificados em Cristo Jesus. A graça de Cristo, né? As boas ações de Cristo, né? A vida de Cristo sem pecado, ela está aqui, né? Ela entra nesse momento aqui, justificando a nossa vida. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Deixa eu até colocar outra cor aqui. Depois de Cristo Jesus, a nossa balança foi justificada. Uma linha reta aqui, pronto. Em Cristo Jesus, nós fomos, então, justificados aqui, né? E aí a gente começa a viver em justiça, não por nós mesmos, não por nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Por aquilo que Cristo colocou aqui para salvar aí as nossas vidas, perdoando nossos pecados. Então, Cristo nos justificou. Nós não somos justos. Nós fomos justificados. Beleza? Nossos pecados, eles foram perdoados, eles foram apagados, a nossa dívida foi quitada em Cristo Jesus, pela graça, tão somente pela graça em Cristo Jesus. Um texto que vai mostrar isso aí, deixa eu até colocar para vocês aqui, e aí vocês podem estar recorrendo aí agora, é Romanos 3, do 21 ao 31. Romanos 3, do 21 a 31, eu vou estar lendo aqui para vocês apenas do 1 ao 24. Perdão, do 21 ao 24. Romanos 3, 20... Cadê? Isso, Romanos 3, 21, do 21 ao 24. Vocês depois podem ler até o 31, né? Mas diz, agora, sem lei se manifestou a graça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, para
nos quais não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que nos coloca justos diante de Deus, né, sem pecados, né, na nossa balança lá igual, né, está pago a dívida, é a graça de Cristo Jesus, é o sacrifício de Cristo Jesus. Né? Sem Cristo Jesus, sem esses elementos aqui, a nossa balança ela fica torta, ela fica pêssima, porque nós temos muitos pecados e as nossas boas ações, a Bíblia vai dizer que é como o trapo de imundícia, né? Beleza? Eu apaguei aqui, deixa eu colocar de novo. Então, o texto que fica aqui é Romanos 3, de 21 a 31. Beleza? Vocês podem dar uma conferida lá, quando o Paulo fala sobre justificação. Pessoal, tranquilão aí? Muita coisa aí para a gente absorvendo, hein? Pensar em graça, pensar em redenção e pensar em justificação, que são palavras que andam juntos aí e que mostram aí, né, a salvação de Cristo fez por cada um de nós. Lembrando que tudo isso aí são um dos conceitos básicos, né, que nos fizeram sair, por exemplo, da Igreja Católica, né? Esses pontos, né, a graça, a regeneração e a justificação, né, à luz da Bíblia, foi o que fez com que a Igreja protestante rompesse com a Igreja Católica. Né? A gente sabe que a Igreja Católica tem outros dogmas, outras crenças, né? Acredita, por exemplo, na intercessão de Maria, acredita no sacrilégio, né, sacrifícios, enfim, nas penitências. Até um tempo atrás, a igreja tinha a questão das indulgências, né? A salvação comprada pelas ofertas. Então, você dá uma oferta, você garante seu lugar no céu. E aí a reforma veio romper com tudo isso, né? Por conta desses textos aí que a gente leu. Beleza? Então, fica aí para a gente refletir sobre graça, regeneração e justificação. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, qualquer dúvida, e a gente vai estar solucionando aí conforme as nossas condições. Tá beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Que Deus abençoe você.